Pois bem, voltando aqui, nós acabamos de mostrar que a segunda lei de Newton é válida para referenciais inerciais. E, claro, na verdade, todas as leis da física são iguais para referenciais inerciais. Tá? Não vou mostrar para as demais. Tá? Quem sabe aí fica aí uma prova, fiquem pensando, reflitam a respeito disso, mas entendo que isso é fato. É uma coisa que acredito eu que vocês, tá, quando estudaram lá Física 1, Física Mecânica Geral, não chegaram a refletir, a concluir, né, relação entre dois observadores quando um tem um movimento relativo ao outro. Mas isso era muito importante, sim, tá? E estou aqui justamente explicando, e é daqui que começa a sair a relatividade restrita. Porque, na verdade, infelizmente, tá? Infelizmente não vou dizer infelizmente, não tem felicidade ou infelicidade nisso. Foi uma constatação que, à medida que a gente vai passando, a gente vai observando que, né, certas coisas têm que ser adequadas, e elas são adequadas para as nossas, para a nossa teoria. Okay? Para a nossa utilização na física. Então, F' igual a F, beleza. Isso continua até hoje. Mas, claro, se o S' tem uma aceleração com relação ao referencial S, então a força medida pelo referencial S', né, será diferente da força medida pelo referencial S. Neste caso, eles não são referenciais inerciais ou referenciais não inerciais, conforme está escrito aí. Tá? Aí as leis da física já tem que sofrer uma correção. Então, essa correção da força aferida pelo referencial F é feito, né, com um desconto desta aceleração relativa, conforme está escrito aqui na equação em azul para vocês. Tá? Aí já as leis, a segunda lei de Newton já não é válida aqui. Né? Ela tem que sofrer, não é que ela não é válida, ela tem que sofrer uma correção para isso. Beleza, pessoal? E é isso que a gente tem que levar aqui, então, observar. E estas conclusões serão muito importantes. Por quê? Antes de dizer por quê, vamos dar um exemplo, na verdade. Tá? Desculpa aí, eu já ia me acelerar. Mas vamos ver de novo para um caso 1D. Né? Então, nós temos aí, né, o eixo X e o eixo X' para o referencial S e o referencial S', respectivamente. O referencial S' tem uma aceleração relativa ao referencial S de 1 metro por segundo ao quadrado, conforme está aí na ilustração. O carro agora também possui uma aceleração. Tá? Para o referencial S possui uma aceleração de menos 3 metros por segundo. Concluímos que a aceleração, a aceleração medida, né, pelo referencial S' deverá ser de menos 4, de acordo com o equacionamento. Bem, se o carro possui uma massa constante, tá, vamos considerar aí de 1000 kg, então será... Aqui estão erradas as unidades, o professor de vocês errou as unidades. Cabeção, tá lá. Pronto. Aê! Se m igual a 1 kg, ou seja, o carro tem 1000 kg, né? Então, a força medida pelo referencial S será de 3.000 newtons, enquanto que a força F' medida pelo referencial S' será de 4.000 newtons, certo? E esta conclusão é extremamente importante, tá? Afinal de contas, nós precisamos, né, entender que se o nosso referencial não for inercial, em muitas situações, muitas aplicações de engenharia, pode isso acontecer, nós temos que fazer as devidas correções, né, para não dizer que as leis da física estão erradas. Tá? Então, quais são as conclusões aí de tudo isso? Todos os referenciais que se movem com velocidade constante a um referencial inercial também são referenciais inerciais. Certo? Ou seja, se o S é um referencial inercial
e o S' se desloca, né, que é o outro segundo referencial, se desloca com velocidade constante em relação a este, então ele também pode ser dito como referencial inercial. Segunda constatação, se tivermos dois referenciais inerciais se movendo com velocidade constante em relação ao outro, não existe experiência mecânica que possa nos dizer qual está em repouso e qual está em movimento, ou se ambos estão se movendo. Ou seja, como ambos medem a mesma força, mas nós não podemos dizer se ambos, né, estão parados entre si ou se eles têm uma velocidade constante entre si. Basicamente é isso que está dizendo, né, esta segunda afirmação. E a terceira, que é uma conclusão de tudo isto, princípio da relatividade newtoniana, ou também chamado de princípio da invariância galileana, né, de Galileu Galilei, movimento absoluto não pode ser detectado. Movimento absoluto quer dizer o seguinte: se você a Terra gira em torno do Sol, então se vocês pararem para pensar como ela gira em torno do Sol, faz um movimento quase circular, ela possui uma aceleração. Por conta disto, a Terra é, por natureza, né, em relação aos outros astros, um referencial não inercial. Tá? Mas para nós aqui, que estamos dentro da Terra, estamos vendo, por exemplo, uma mesa de sinuca, as bolinhas se batendo, eu estou parado com relação ao outro sujeito, ou um cara que está andando com uma velocidade constante, assumindo que seja constante, tá? São referenciais inerciais, tá, entre si. Tá? Então isso aí já é uma situação que já começa a ficar um pouco mais complicado. Quando a gente for estudar, por exemplo, o movimento de um foguete, alguma coisa assim, temos que levar em consideração que a Terra não é um referencial inercial, porque ela está girando em torno do Sol, ela tem uma aceleração, né, centrípeta, né, haja vista que é um movimento circular, quase circular, então tem que ser feita algumas correções. Tá? Quem seria o referencial inercial? O Sol seria o referencial inercial? Bem, para quem sabe um pouquinho, né, da estrutura do universo, a gente sabe que o Sol está girando em torno do núcleo da galáxia, que é um buraco negro, que esse buraco negro chama-se Sagitário A estrela. Então tem um movimento circular. Ah, mas essa aceleração é muito pequena, professor, porque o movimento é muito devagar. Será mesmo? Como é que a gente tem certeza disso? Como temos certeza disso? Né? Então começou-se a fazer uma busca, tá, de alguma coisa que pudesse ser o nosso referencial absoluto. Tá? O que seria o referencial absoluto? Né? E aqui a gente entra no experimento de Mikeson-Morley. Tá? Dois sujeitos aí bem interessantes, tá? Que lá no começo de 1900, um pouco antes, 1890, por aí, começaram a tentar estudar este referencial absoluto. Tá? O que seria esse referencial absoluto? Bem, naquele período, a gente tem que voltar um pouco agora, lá no início das aulas, né? Ondas eletromagnéticas. Né? Já se sabia que todos os movimentos ondulatórios, ondas do mar, ondas numa corda, ondas sonoras, ondas acústicas, precisam, obviamente, de um meio para sua propagação. No caso, as ondas do mar, a água. Né? No caso do som, é o ar. Já se sabia que se você fizesse uma câmara, né, e evacuasse, por exemplo, imagina que você tem um objeto fechado, hermético, né, uma garrafa, por exemplo, você remove o ar de dentro dessa garrafa e lá dentro tem um sino. Se você mexer naquele sino, ninguém vai escutar, porque quem está do lado de fora, né, onde está o ar, você não consegue sobreviver, lógico, dentro do vácuo, né, não tem meio para as ondas geradas pelo sino atravessarem, né, a garrafa de vidro e
né, chegar até os seus ouvidos. Agora, quando você remove o vácuo dentro da garrafa e bate o sino, você escuta o sino lá de dentro. Ou seja, você precisa, né, do ar para a propagação das ondas acústicas. Beleza? Quando Maxwell desenvolveu a teoria da relatividade, a teoria ondulatória da luz, né, teve que se cunhar aí um meio de propagação para essas ondas. Chamou-se esse meio desconhecido de éter. Bem, na verdade, o conceito de éter é bem mais antigo. Tá? Já se pensava o seguinte: como existiam os campos magnéticos e elétricos, imaginava que na verdade fosse uma distorção do éter. Tá? O campo elétrico e o campo magnético fosse uma distorção do éter. Então esse conceito do éter já é lá de Faraday, de Ampère, Coulomb, Gauss. Tá? É um conceito bem mais antigo, tá? Mas isso foi obviamente passado e herdado também para as ondas eletromagnéticas. Claro. E na verdade essa palavra éter, de certa maneira, ela foi herdada de uma outra coisa mais antiga ainda, que agora não tem nada a ver com isso, que seria o quinto elemento. Na época de Aristóteles, até lá na Idade Média, né, imaginava-se que tudo no universo era composto por 5 elementos. Aqui, né, no nosso mundo, por 4. Quais seriam esses 4 elementos? Fogo, terra, água e ar. Tá? Uma mistura de um pouco de cada ia formar as coisas que nós observamos e conhecemos. Madeira, né, uma rocha e assim por diante. Tá? Lá no céu, que era um lugar intocável, desconhecido, tá, era o quinto elemento que eles chamavam na época de éter. Tá? Não tem nada a ver com esse éter agora proposto, tá, pelos estudiosos da eletricidade e magnetismo. Pois bem, dito isto, tá, a palavra éter aqui, na verdade, é algo meio que desconhecido. Né? Tanto que algo que é desconhecido, que é um pouco inatingível, assim por dizer, a gente fala que é algo etéreo. Pensem dessa maneira, aí, fazendo essa brincadeira, né, com as palavras. Então, éter era o suposto material por qual ondas eletromagnéticas propagavam. Imaginava-se que todo movimento ondulatório precisava de um meio de propagação. Tá? Tudo isso então explicado aí. Agora a gente chega na parte que eu quero, né, mais importante, que é o ápice da explicação do experimento, né, a justificativa do experimento de Michelson-Morley. Tá? Imaginava-se que o éter permeava o universo de forma uniforme e o mesmo estaria em repouso. Ele seria então o referencial absoluto do universo, seria o santo grau dos referenciais inerciais. Se você conseguisse detectar o movimento relativo da Terra com éter, tá, você teria o seu referencial inercial absoluto. E é aí que chegamos, né, do experimento de Michelson-Morley. Já adiantando, fazendo o spoiler do resultado final do experimento de Michelson-Morley, que esses resultados foram insatisfatórios, pois não conseguiram detectar o movimento da Terra em relação ao éter. Ora, como não conseguiu detectar esse movimento em relação ao éter, né? Os caras ficaram pistola da vida, que fizeram um experimento extremamente refinado. Eles gastaram anos de suas vidas dedicados a esse movimento para chegar a nenhuma conclusão. E a conclusão, na verdade, depois de muito tempo, é que não existe o éter. Tá? Nós vamos chegar a esta conclusão. E isso tudo tem a ver, por incrível que pareça, com a relatividade restrita de Einstein. Tá? Estamos fazendo toda a contextualização. Falei da invariância galileana ou relatividade newtoniana. Dentro da relatividade newtoniana, nós estamos estudando um referencial absoluto e nós chegaremos que não existe este referencial absoluto. É isso que é o mais importante. Gente, estou chegando aqui a 15 minutos de vídeo.
Vou parar a gravação aqui. Me aguardem até o próximo.